Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Estupefato. Um programa para você ver, ouvir pessoas que fazem acontecer e que nos inspiram. Eu sou a Daniele Betancourt, hoteleira e psicanalista, e comigo... Eu sou o Rods, criador do Freud Estupefato, e sou especialista em psicologia analítica, e nós estamos aqui conversando com a Marielle hoje. Marielle, seja muito bem-vinda. Marielle Kellerman, psicóloga, psicanalista, membro da SBPSP, mãe do Caetano e do Gabriel, criadora do podcast Lá Fora Cast, junto com o Pedro e a Vanessa, e autora do livro O Like e o Burnout, que é o nosso tema de hoje, né, Mari? Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Imagina, a gente que agradece. Mari. Então, Mari, se você puder, assim, falar inicialmente para nós, porque é um título bem interessante, esse O Like e o Burnout, né? Já tem até um viés ali, pelo que eu vi na capa do seu livro, tem até essa questão do mundo digital, né, em relação a isso. Me fala um pouquinho, né, pode falar pra gente um pouco, o que te inspirou a esse título, a chegar a esse tema, como é que você se propôs a escrever sobre a questão do mundo virtual e também sobre o burnout. Legal. O título do livro é Entre o Like e o Burnout, e a minha ideia era falar entre esse espaço que a gente ocupa no mundo digital, que é entre o prazer e a dor, né? Porque eu acho que o like, tá todo mundo muito familiarizado com a ideia de que quando a gente posta uma foto e as pessoas curtem, isso dá aquela pequena sensaçãozinha... Todo mundo quer like, né? De alegria, né? As pessoas, psicólogos, neuropsicólogos gostam muito de falar, agora está na moda falar isso no Instagram, a questão da dopamina, né? Sim. De você ter uma descarguinha, assim, de prazer, de reforço. Então, como que a gente se relaciona com esse mundo digital entre esse bom e o burnout? Estou usando o burnout como um exemplo dessa sobrecarga. Burnout é uma palavra que foi incluída no DSM em 2021. Eu acho que faz muito sentido com a pandemia, essa categoria de transtorno mental, vamos chamar assim. É bem recente, né? É bem recente, que foi incluída no DSM como uma categoria de transtorno mental relacionado ao trabalho, né? De sobrecarga com alguns critérios diagnósticos. Mas eu acho que, aqui eu acho que faz sentido a gente falar não só do burnout no sentido da relação com o trabalho, mas com a relação com a quantidade de informação e de conteúdo que a gente fica em contato diariamente, né, com o mundo digital. Então, esse livro eu publiquei agora, em novembro de 2023, mas é um livro que... Acabou de nascer. Acabou, novinho, primeiro. Novinho. E é um livro que eu juntei textos que eu venho escrevendo há 10 anos. Então, o primeiro texto é de 2013, e tem alguns textos que foram publicados em revistas de psicanálise e outros não, mas que tem esse meu olhar, que já faz muito tempo, que é olhar com o arsenal da psicanálise do ponto de vista teórico para a nossa relação com o mundo digital. Sim. Então, isso é uma coisa que me interessa já faz algum tempo e eu venho estudando e escrevendo sobre isso. Legal. Quer falar? Fique à vontade. A gente recebe muito casos, né, desse estresse, né, esse estresse no trabalho. Como tem sido? Você também sentiu esse aumento após pandemia? Eu tenho a impressão que, assim, antes da pandemia, quando ainda as coisas não eram completamente ou em maior parte online, pensando nas relações de trabalho, né? Que com a pandemia passaram a ser, em grande parte, para quem teve sorte, tem gente que só ficou desempregado na pandemia, mas para quem tem um trabalho possível de ter se tornado online, passou a ser assim. Me parece que antes da pandemia a gente tinha recortes geográficos e temporais um pouco mais marcados. Então, eu ia para o trabalho, eu saía do trabalho. Tinha o horário de eu chegar, o horário de eu sair. Com a pandemia, as pessoas trabalhando online, e isso me parece que ficou estabelecido de alguma forma, mesmo que as pessoas tenham voltado em alguma medida para o trabalho presencial, essa situação se colocou como... ficou tão banalizado esse novo normal, né? Da época da pandemia. Mas ficou estabelecido que se você está conectado, e todos nós estamos o tempo todo, você pode ser acessado, né? Profissionalmente e pessoalmente.
em todos os momentos. Seja à noite, seja nas férias, seja no feriado, seja em qualquer situação. Então, me parece que esses marcadores de tempo e espaço ficaram meio nebulosos com o trabalho online, remoto. Acho que depois da pandemia as pessoas voltaram a tentar se organizar um pouco melhor. Mas eu, por exemplo, passei a atender todos os pacientes online quando começou a pandemia. E o que eu ouvi de todos os pacientes no consultório é que eles estavam trabalhando muito mais, né? Muito, muito mais. Tem toda essa discussão agora de empresas, de pessoas que falam que a produtividade cai quando a pessoa está online. Então, culturas empresariais que chamaram as pessoas de volta para escritório. Mas, de alguma maneira, essa ideia de que a gente sempre está conectado, isso nos coloca, em alguma medida, à disposição. Sim, à disposição com do certeza. chefe. E aí eu queria falar um pouco, o meu livro não trata especificamente das relações de trabalho, burnout é uma palavra que se refere a isso, mas eu acho que o burnout, no sentido mais amplo, agora eu estou fazendo uma interpretação mais pessoal, é que a gente fica sendo acessado o tempo todo por todos. E isso vai causando uma grande sobrecarga individual de todo mundo. Sim. Né? Eu acho que a experiência de estar sempre conectado tirou um pouco desses limites de quando que eu respondo, quando que não. E isso não só no trabalho, mas também nas outras áreas da nossa vida. Com pessoal, certeza. familiar, social. Muito bem colocado, né? Como você está sendo acessado o tempo todo, né? Sim, essa palavra eu acho que você colocou, Mari, é a sobrecarga. Né? Como é que você foi percebendo dentro da sua prática que esse mundo virtual foi sobrecarregando as pessoas ali nesse caso? Como é que ela apareceu para você? Porque parece que já não é tanto, a gente estava falando mais de uma sobrecarga física aqui no caso. Não. Parece que ela está de uma outra instância. Como é que ela foi aparecendo para você nesses 10 anos, inclusive, de produção do livro? Olha, eu acho que mudou bastante, né, nos últimos 10 anos. A minha escolha de manter, eu escolhi manter no livro o texto do jeito que eu publiquei, por exemplo, há 10 anos atrás. Sim. Que parece, às vezes, meio absurdo, porque tem coisa no texto de 10 anos que você fala, nossa, isso nem se coloca mais como uma questão. Mas eu escolhi colocar assim para a gente perceber que há 10 anos atrás era uma questão algumas coisas que hoje não é mais. Né? Há 10 anos atrás eu escrevi pensando assim, por que as pessoas compartilham informações online? Seja de qualquer ordem, foto do aniversário ou compartilhar um link, na época era o Facebook, que as pessoas usavam mais, agora é o Instagram. Isso nem se coloca mais, é uma coisa tão banal que a gente nem se pergunta. Então, eu acho que essa nossa relação com o mundo digital mudou muito rapidamente. Né? Tem um texto que eu escrevo sobre a questão do vazamento de nudes, que também não se coloca mais agora. Há uns 5, 6 anos atrás, teve várias notícias, por exemplo, principalmente de meninas, adolescentes, mulheres que tentaram se matar quando vazava uma foto íntima, né? Isso é uma coisa que quase já nem se coloca mais. As pessoas postam fotos de biquíni e isso é ok, não tem mais muito uma questão. Eu estou falando tudo isso para dizer como que isso sobrecarrega. Eu acho que a gente foi, ao longo de 10 anos ou mais, habitando esse mundo digital de um jeito muito maciço. Né? E o que eu vejo hoje no consultório, por exemplo, com adolescente? Tem aqui um texto que eu coloco um caso clínico de uma paciente que eu tive, que ela falou assim, eu coloquei um dispositivo para marcar o tempo que eu fico em redes sociais, né, para eu ter o controle. Ela falou assim, mas ontem apareceu que eu fiquei 12 horas no TikTok. Nossa. Não é possível, eu fui para a escola. Eu falei, mas o que você fez 12 horas no TikTok? O que você vê 12 horas? Não sei. Falei, mas alguma coisa assim, tipo, seu TikTok é o quê? Dancinha, receita, sei lá, cabelo, maquiagem, o quê? Não sei, não lembro. Então, me parece que principalmente o TikTok, ele tem um algoritmo específico, né, que vai conseguindo ler os nossos interesses de uma forma muito precisa. Eu não sei se vocês usam o TikTok. Não. Nunca cheguei a instalar. Tem gente mais velha, assim, que não usa. Eu falei, não. Eu ficava tanto perguntando para meus pacientes adolescentes que chegou uma hora que eu falei, não, deixa eu ir lá ver para não ficar só perguntando. Porque eu falava, mas é uma dancinha? Mas é isso, não sei o quê. Eu fui lá ver. Tem um estudo, eu não vou saber citar de cabeça, depois a gente pode procurar para colocar no perfil.
Tem um estudo de neuroimagem que foi feito com usuários do TikTok, que é as pessoas passando, rolando o feed e neuroimagem identificando. Que mostra que o TikTok tem um algoritmo que ele consegue fazer essa sensação de like, que é esse disparo de dopamina, melhor do que qualquer outro. Porque ele tem um algoritmo que consegue ler muito bem o seu interesse. Né? E como que o algoritmo faz isso? Ele identifica tudo que você faz na plataforma. Se você passa um vídeo rápido, ele entende que aquele vídeo não te interessa. Se você assiste o vídeo até o fim, ele entende que te interessa. Se você curte, te interessa mais. Se você passa a seguir aquele perfil, te interessa mais. Você vê mais de uma vez? Mais de uma vez, aquilo te interessa muito. Então, é um algoritmo, uma inteligência artificial, que vai conseguindo te entregar de volta coisas que são do seu interesse, mesmo sem você se dar conta muito disso. Isso então, vai gerando já um prazer uma ali, sensação de muito prazer. Porque a sensação que você fica é de falar assim, nossa, que legal! Como que o TikTok sabe que eu gosto disso? Eu nem sabia que eu gostava. A sensação é um pouco de ter sido lida, né? Essa é um pouco a experiência subjetiva. Tô falando aqui do ponto de vista subjetivo, não tenho a menor ideia como eles fazem isso do ponto de vista técnico. Sim. Né? Mas subjetivamente, falando daqui do que eu sei, a experiência do usuário é uma experiência de falar, nossa, que legal! Nossa, olha isso! E vai dando uma sensação de uma relação com aquela plataforma de ler. Ela está me lendo. Ela entende o que eu gosto e o que eu quero. E isso vai criando, primeiro, uma experiência de muita dificuldade de sair. O TikTok ele é bastante adictivo, é difícil, tanto que os adolescentes ficam lá. Adolescentes, todos nós, vocês não, mas eu também. Eu abro o TikTok quando eu tenho tempo. Eu não faço isso todo dia, porque é muito difícil de sair. É mesmo? Porque é super difícil. E é um produto desenhado para isso, né? O Byung-Chul Han, que é um filósofo sul-coreano, que eu acho bem interessante, ele está falando coisas muito atuais, ele faz essa leitura que junta um tanto de questões do sofrimento, da subjetividade desse momento, com o mundo neoliberal. Então, o Byung-Chul Han tem um livro que se chama A Sociedade do Cansaço, outra é A Sociedade da Transparência, e ele vai falando sobre uma nova economia da atenção. Se vocês perceberem, na vida de vocês, nós somos aqui adultos, vocês são um pouco mais jovens que eu, mas se a gente pensar 20 anos atrás, 15, 10, a gente estava bastante habituado a assistir um filme de 2 horas. Sim. Né? Isso era uma coisa ok, né? A gente estava habituado na faculdade a ler um texto, parar e ficar lendo. Nesse momento, e principalmente pensando em crianças e adolescentes que já vieram nativos digitais, que já estão imersos nessa linguagem, o tempo de atenção, ele é diferente. Quanto dura um vídeo no TikTok? De 30 segundos a 3 minutos, no geral. Ele é bem curtinho, né? Então, eu tenho paciente no consultório que fala, não consigo assistir um filme. O meu filho, ele não assiste Demora um filme. muito. Demora muito tempo. Sim. Ou gente que fala assim, no cinema, não, só assisto em casa, porque aí eu paro, vou fazer outra coisa, mexo no celular e depois eu volto. Então, a nossa economia da atenção passa a ser modificada pelo estímulo que a gente tem. Sim. Parece que isso é assim, sem fazer uma crítica, só uma descrição, né? E o que isso causa do ponto de vista subjetivo? Isso pode causar um monte de coisa. Sim. Tem pessoas que dizem que isso pode aumentar transtorno de déficit de atenção, Ansiedade. por exemplo. Eu não sei, né? Mas a questão é que é mais difícil, me parece, para nós, atualmente, do mundo contemporâneo, a gente se dedicar a focar a nossa atenção durante um longo período de tempo em alguma coisa. Porque a gente fica sendo o tempo todo interrompido. É difícil você assistir um filme sem ver alguma coisa no celular. Não, você assiste com o celular do lado, Junto, né? Então, essa atenção dividida o tempo Sim. todo. Agora, o que isso causa? De novo, é uma descrição sem crítica moral às coisas, né? Me parece que uma das coisas que isso causa é uma experiência de sobrecarga mental. Porque se a gente for, talvez, comparar, assim, sei lá, o que uma pessoa recebia de informação nos anos 50, ela podia ler um jornal ou um livro, ver TV e conversar com as pessoas do dia a dia dela, que estavam em torno. Que a gente não conversa com 200 pessoas num dia, né? A gente conversa com 10, 20, sei lá, no máximo, né?
Agora, o que a gente tem de contato com pessoas, conteúdo, informação, pelas redes sociais ou pela internet, é muito grande, é muito excessivo. Se a gente for pensar à noite, se a gente não toma cuidado, a experiência de uma aceleração mental que muita gente descreve como eu não consigo dormir. Sim. Né? Então, estou aqui falando de como essa quantidade, né, de dados, de informação, de estímulo, de contato com pessoas, informações e tal, é bom ou ruim? Não estou falando que é bom ou ruim. Acho que claro que a internet tem milhões de vantagens. Só que do ponto de vista psíquico, a gente pode ter essa experiência de uma sobrecarga tão grande que a cabeça meio que vai parando de funcionar. Né? Quais são os sintomas disso? Podem ser vários. Ansiedade, insônia, né? Uma sensação de uma agitação que não te permite desligar para dormir. Né? Uma experiência muito louca que eu ouço principalmente de jovens ou adolescentes é que eles têm uma visão de si, muitas vezes, de que eles são uma máquina. Eu vou explicar o que eu estou falando. Sim. Eu tenho pacientes que chegam para mim e falam assim, olha, eu estudo, eu tenho faculdade de manhã à tarde, depois eu faço um curso, depois à noite eu tenho que fazer isso de projeto, TCC, entregar, no fim de semana eu faço isso, e eu tô cansado, tô me sentindo mal. Tá exausto, né? Aí você fala, claro que você tá se sentindo mal, né? Porque a impressão que eu tenho muitas vezes é que o paciente chega no consultório ou para análise pedindo assim, me conserta, eu não devia funcionar o tempo todo? Sim. Não, você não devia funcionar o tempo todo, porque a gente não é uma máquina, a gente é um ser humano, a gente precisa dormir, a gente precisa sonhar, a gente precisa se recuperar de um dia para o outro, pelo menos o Freud falava muito, Jung também, né, da necessidade do sonho para conseguir tratar os elementos do dia. Então, quem não dorme vai adoecer, inclusive é uma tortura, né, de guerra, de ditadura, não deixar as pessoas dormirem. Então, estou aqui falando de várias coisas sobre como que essa quantidade e intensidade de material, conteúdo, interação pode afetar a nossa saúde mental. Muito, né? E Mari, posso chamar de Mari mesmo? Claro, Então, também tá estou chamando de ótimo. Mari. Mas, quando você vai colocando essa questão dessa relação da sobrecarga, me vem muito se não tem alguma coisa no sentido de a pessoa se sente na obrigação de, por exemplo, responder a todo mundo, na obrigação de estar comparecendo por exemplo, a questão do filme. Eu já peguei relatos de pessoas que falam que eu não consigo assistir o filme porque eu fico pensando veementemente em quem mandou mensagem no WhatsApp. Não posso parar 2 horas de ver meu celular. Exatamente, porque senão eu dei um ghost. Muitas vezes a pessoa já acha que está ter uma relação abusiva por não estar ali presente. Sim, tem muito isso também, né? Como é que você encara isso no seu cotidiano, no seu consultório? Eu escuto no consultório as pessoas falando sobre a relação delas, por exemplo, com o WhatsApp. Vou pegar o WhatsApp como ali um aplicativo de mensagem, pode ser qualquer outro. Como uma notícia do seu mundo mental. Né? Tem gente que fala assim, nem vejo, nem consigo ver tudo. Tem gente que fala assim, eu não durmo se eu não zerar o WhatsApp. Né? Eu sou essa pessoa. Eu não durmo. Eu zero. Eu preciso responder tudo. Eu posso até falar, isso eu não consigo, vou responder amanhã, eu marco como não lida para eu não esquecer no outro dia. Mas eu faço isso. Então, eu acho que essa é uma notícia de como que o nosso mundo mental, individual e inconsciente, se relaciona com o nosso contato com o outro. Né? Eu acho que tem algo de muito pessoal nessas relações, mas tem algo que a própria ferramenta nos convoca. Acho que é isso que você está falando, Rhodes, assim. Né? A ferramenta está ali, falando, né? Como se o WhatsApp ficasse cutucando, e se ficasse... Para você falar, eu não vou responder, é um exercício ativo, isso gasta energia, não é? Porque você sabe que está ali... E ou você responde, ou você decide não responder, mas isso está usando da sua vitalidade, do seu combustível. A psicanálise fala de libido. Os médicos costumam usar essa palavra para dizer só a respeito do desejo sexual. A psicanálise usa libido para
Eu gosto de pensar que é o nosso combustível, o nosso Sim, tanque para tudo. Né? A gente tem um tanto de combustível para viver o dia, o mês, o ano, a vida. Querendo ou não, cada mensagem de WhatsApp que você decide responder ou não responder, isso está usando um pouquinho da sua energia, da sua vitalidade, da sua gasolina. Então, isso é muito excessivo, né? Se a gente for pensar a quantidade de mensagens que nos chegavam pré-internet. Daqui a pouco a gente nem vai ter mais essa comparação, né? Que as pessoas já nascem inseridas nesse mundo. Então, talvez, também é uma pergunta, se as crianças, por exemplo, eu tenho filhos pequenos, que é muito engraçado que as crianças já usam uma outra linguagem. Por exemplo, meus filhos pequenos que usam pouco, eles não têm celular, eles não têm tablet, mas eles usam uma linguagem, eles falam, não sei o que foi cancelado. Cancelado? Engraçado, eles usam a palavra. Um dos meus filhos fala assim, eu tô com isso de energia. Eu tô com isso de energia. Ele se refere àquelas barrinhas da bateria do celular. Olha Ele só. usa essa metáfora para falar sobre si, né? Então, estou aqui pensando o quanto que essa angústia pode ser que se refira mais à nossa geração, né? Eu sou uma millennial, nasci em 81, então eu vivi uma parte da vida sem isso, uma parte com. Não sabemos como vai ser as próximas gerações que já vieram inseridas nessa lógica. Pode ser que eles saibam lidar melhor. Essa é uma hipótese otimista. Eu fui recentemente num retiro de yoga que eu pratico e tinham duas moças assim bem mais jovens que eu, elas tinham 20 e poucos anos. E aí eu perguntei alguma coisa, passei o contato, fala oi e tal. Ela falou, não, eu tô sem celular esse fim de semana. Elas desligaram e deixaram em algum lugar. Esse é um jeito de lidar com a coisa que as pessoas da minha geração não têm. Elas ficam o tempo inteiro, né? As pessoas mais novas já podem ir criando outro tipo de estratégia, que eu acho bastante saudável. Mas eu acho que, de qualquer maneira, eu desligar o celular e fazer esse esforço ativo de dizer eu não vou responder, isso também exige. Isso também gasta energia, concorda? Isso também exige falar assim, eu não vou responder, porque você sabe que a hora que você ligar, você vai ter que responder todo mundo. Tem toda aquele tsunami de mensagens. Então, é uma relação que eu acho que, em última instância, o cenário mais saudável que existe é a gente conseguir trabalhar e lidar com ele, né? Na nossa análise, tentando encontrar formas de acalmar e diminuir esse barulho. Do meu ponto de vista, eu acho que é necessário que a gente faça esse exercício, né? Eu comecei a ler um livro recentemente. Fazia tempo que eu não li uma literatura, mas assim, eu comecei a ler Ana Karenina, que é do Tolstói. É um livro que tem 900 páginas. Ele é muito grande e ele é muito lento, porque ele se passa lá na Rússia pré-revolução. Então, a descrição do livro são conversas num jantar. O que esse quis dizer com aquilo que pensou aquilo outro? Ele é uma velocidade de informação muito mais lenta. E eu percebi que isso me acalmou para dormir. Né? Porque imagina você ficar 1 hora antes de dormir no TikTok. 1 hora no TikTok, eu não sei fazer conta que eu sou de humanas, mas vamos imaginar que seja um vídeo de 30 segundos. Imagina a quantidade de coisa que você vê em 1 hora. Milhares. É muito material, é muito conteúdo, informação. é muita informação. Né? Agora, se você lê 1 hora desse tipo de livro que eu tô lendo, não acontece nada quase. Tipo, acontecem 2 jantares no livro. E isso acalma, isso diminui essa velocidade, né? Não tô fazendo nenhuma prescrição, mas eu acredito que se a gente não toma cuidado com essa quantidade de informação e de conteúdo que a gente fica exposto, isso vai nos trazer consequências, né? E eu não acho que, eu não estou falando que isso é necessariamente ruim. Por exemplo, na época do Freud, quando ele escrevia sobre as histéricas, lá em 1900, ele descrevia um tipo de dor e de sofrimento psíquico que era próprio da época dele. Qual era a dor das histéricas do Freud? Eram mulheres da época lá de Viena, da época vitoriana, mulheres que tinham sintomas físicos, né? Para quem não é da psicanálise, as histéricas do Freud, elas ficavam cegas, não conseguiam andar, elas tinham vários acometimentos físicos que, na interpretação do Freud, se relacionava com uma falta de possibilidade de acessar o seu desejo sexual por um mundo moralista, machista,
né? Em que as mulheres tinham muito pouco acesso à possibilidade de viver a sua sexualidade. Então, naquele mundo, existiam alguns tipos de sofrimento. No nosso mundo, me parece que existem outros tipos de sofrimento. Mudaram. Não é assim, apocalipse, acabou a humanidade, todo mundo doente porque tem internet. Não acho isso. Eu acho que cada recorte histórico-cultural vai produzir uma sintomatologia própria da sua época. Agora, ainda bem, por vários avanços, no meu ponto de vista, nós mulheres, e acho que homens também, mas pensando mais nas mulheres, nós temos a possibilidade de viver com mais liberdade os nossos desejos. Então, a gente sofre menos disso. A gente sofre mais de outras coisas. Sim. Né? Me parece que, atualmente, o que eu vejo muito no consultório é que a ansiedade, essa agitação, uma euforia, insônia, uma dificuldade de concentrar a atenção, que é o que o Byung-Chul Han fala dessa nova economia da atenção, isso é algo muito presente. Que eu acho que agora está mais sofrido, não é isso? Isso. Eu vejo assim. Eu também tenho essa sensação. Você falou dos adolescentes e a internet, né? Na nossa época, não sei assim de vocês, né? Na escola a gente tinha o melhor amigo que a gente compartilhava, né? Conversava. E hoje é diferente, eles não têm esses melhores amigos igual a gente tinha na época. Eu tenho um filho adolescente. E o receio que eu percebi é deles compartilharem algo ali, íntimo deles, e que isso cai na rede. De contar um segredo, De por contar um exemplo. segredo, alguma coisa, e isso cair na rede. Então, olha só como isso está interferindo o relacionamento ali na escola, com os outros colegas, né? Seu filho tem quantos anos, Dani? Ele tem 12. E ele fica um bom tempo na internet. Interessante isso, né? Você está dizendo de uma relação. 12 anos é uma idade tão importante de ter amigo, né? Em que você começa a dividir coisas, assim, sair da infância e começar a entrar na adolescência. Você está dizendo do quanto o mundo digital pode servir como um refúgio, né? Uma ameaça paranoica. Também. Sim. Assim, né? Eu não posso nada porque vão saber. É verdade, em alguma medida pode ser real. Vai ter aquele exposed, né? Vai me expor. Vai me expor. Sim. Eu vejo que isso está acontecendo com várias pessoas e várias épocas e gerações. Eu tenho visto isso acontecer, por exemplo, com homens héteros. Né? Os homens héteros estão sendo largamente atacados, não acho que não merecem. Desculpa. Relaxa, fica tranquilo. Eu acho que tem sua cota de merecimento, mas eu vejo acontecer essa situação. Vou contar uma situação do que eu estou falando. Um paciente que teve uma situação na faculdade em que a namorada o acusou de ter meio que forçado para eles transarem. É uma coisa que ela falou. Ela falou e isso rodou, assim, a turma de amigos, etc. Essa pessoa foi expulsa da República, foi expulso de não poder participar da Atlética. De novo, gente, pelo amor de Deus, é super delicado isso que eu tô falando. Não estou falando que é mentira, que é verdade, né? No geral, as mulheres, quando fazem denúncias, são reais e precisam ser ouvidas. Mas eu só estou falando que essa situação, dessa exposição que é muito pública da internet, pode ir criando uma situação de paranoia. Sim. Eu conheço amigas, né, agora adultas, e que estão nesse momento de homens adultos também se revendo as questões do machismo e tal. Amiga que fala assim, nossa, pra eu sair com o cara, parece que ele tem que assinar um termo de aceite, porque ele tem medo que eu acuse depois. Mas tem comunidade que já faz isso. Um termo de aceito? Um termo para você mesmo? fazer algumas práticas. Eles têm que assinar um termo. Tem que assinar. Tem que fazer um contrato, na verdade. Entendi. Então, isso tudo é da ordem da paranoia. É isso que você está falando. Porque antes dessa possibilidade de uma exposição pública, as pessoas podiam fazer esses contratos intimamente. Sim. Né? Intimamente, seja num casal que vai se relacionar sexualmente, ou seja entre amigos adolescentes que falam, você não conta pra ninguém. Né? Sim. Esse é um contrato íntimo e não formal. Eu vou te contar de quem eu gosto, entre nós, mas né? você não pode falar pra ninguém. E você está falando que esse medo da exposição vai entrando nas relações dessa maneira, o que é muito grave, né? E que é uma coisa que tá geral, assim, nos adolescentes. Que pena, né? Triste, né?
Triste porque era tão gostoso na nossa época, né? Ter o melhor amigo e tá dividindo Mas aí ali, ele né? não... Ele tem medo de ter o melhor amigo, no caso? Ele, assim, ele não tem um melhor amigo. Mas aí, num processo com ele terapêutico, tudo, e vendo... Porque é uma outra geração, né? Completamente diferente da nossa, né? É um medo que os adolescentes de hoje têm de ter, assim... Ele pode ter ali um melhor amigo, mas não dividir. Porque eles têm receio de que isso caia na rede. Então, não é amigo, né? Não é Porque amigo, não é né? confiança, Amigo né? que Porque amigo não cria não. laço. É. Não cria laço. Não tem esse laço. Para você ser amigo, você precisa confiar, né? Confiar. Confiar no outro e contar as suas coisas e ouvir as coisas do outro, né? Sim. E sentir que você está num terreno de proteção e segurança. Que a gente vê que tá cada vez mais raro, né? Você falando isso me lembra de uma cena que me chamou muita atenção. Vocês assistiram Euforia, do HBO? Assisti 2 episódios, ainda não consegui pegar para assistir tudo. Euforia é uma série da HBO que fala de um grupo de adolescentes. É meio extremo, eu diria assim. Não é que não existe, mas é todas as situações mais graves, assim, mostradas com uma certa lente de aumento. Então, a Zendaya, que é aquela atriz linda que fez depois o Homem-Aranha, ela é uma adolescente que começa primeiro episódio tendo uma overdose, aí tem uma menina que faz uns vídeos de sexo pra internet, ganha dinheiro com isso, tem um traficante, enfim. São, assim, vamos pensar as questões da adolescência, todos os maiores paranoias dos pais, né? Mas tem uma cena de uma atriz loira que eu acho ela muito bonita, que ela fala assim, a primeira vez que eu tive um sex tape vazado, que o namorado gravou ela transando e mandou pra escola inteira, eu tive uma crise de pânico. Depois disso, eu só pensei que eu saí com um idiota. Então, ela conta de uma situação quase de uma banalização disso também. Que isso ia acontecer, sempre. E que ela ia ter que lidar com isso, assim. Não é assim, né? E é tão absurdo pra gente pensar, mas ao mesmo tempo eu fico pensando do quanto que... Aí eu acho, de um ponto de vista otimista, que a gente vai conseguindo se adaptar às coisas. De uma forma que uma situação antes podia ser vista como uma coisa absurda, e intolerável e impossível de aguentar, e que depois de um tempo você vai conseguindo compor com isso de alguma forma. Não estou falando que é normal, Sim. mas a série mostra essa questão da confiança. Como que os adolescentes se sentem expostos, né? E há perigo disso o tempo todo. Interessante. Eu não tenho tanta prática com adolescente. Interessante estar aprendendo aqui, né, junto com você, né, Mari? E uma coisa é que você também tem a rede social sua, você tem ali o seu podcast também, né, o Lá Fora, né, podcast. E surge para você, você é requisitada ali, né, de você falar um conteúdo e alguém ali fica buscando você fora ali daquele vídeo, ali no privado, você é requisitada a ficar respondendo cada vez mais aquele conteúdo, porque isso também é uma demanda, isso também é algo que chega. Eu falo porque isso acontece comigo, né, na rede social do Freud, estupefato, dependendo quando eu abro uma caixinha, ou quando eu posto alguma coisa, às vezes vem ali uma pessoa que quer continuar aquele tema que já terminou naquele momento, né? E quer continuar muitas vezes. E aí já parte ali para um lado, né, já que a gente está falando de confiança e tudo mais, já parte para um lado que a pessoa começa a abrir a intimidade dela de uma forma... Ali no Instagram, assim. No Instagram mesmo. Privado, conversando com você. Exatamente. Já Fala, nossa, eu nem sei qual que é o nome dessa pessoa, muitas vezes, porque não aparece. Não aparece. E já estou sabendo de algumas coisas muito íntimas também. Também tem esse outro lado. Queria saber como é que isso é para você. Primeiro eu vou falar um pouquinho de uma ideia que tem aqui no livro sobre isso, que eu acho bem interessante de você trazer, que é o seguinte. Essa é uma ideia que tem em alguns textos do livro, que eu tirei um pouco da Marion Minervo, que é uma psicanalista de São Paulo, que eu gosto bastante, que também faz tempo que escreve sobre coisas, eu vou chamar coisas cotidianas, né? Eu me interesso muito pela psicanálise estar encarnada na vida e não falar só sobre o que acontece dentro do consultório, né? Isso que eu estou chamando de cotidiano. Mas, enfim, tem uma ideia da Marion que eu acho bem interessante, que eu trago no livro, que ela fala assim, que o mundo digital, ele confunde, né? O mundo digital, ele confunde os limites. Ele fala para o meu mundo interno, diretamente.
E eu posso me confundir com isso. Isso Com não é um engano, assim, vamos dizer assim, de uma pessoa tola. Me parece que o próprio produto ele é construído desse jeito. Lembra antes, quando a gente usava Facebook, a primeira coisa que estava escrito é o que você está pensando. O convite é para o mundo interno. E a pessoa pode fazer essa confusão. Eu acho que quando alguém, na sua página no Instagram, começa a mandar coisas para você no privado e contar de si, a pessoa está fazendo essa confusão de onde ela está. Com certeza. Porque me parece que o mundo digital, ele cria essa confusão, né? Eu gosto de pensar que o mundo digital é uma praça pública. É um espaço público. Bem colocado. Né? Se a gente pensa assim, isso já nos localiza. Não, calma, peraí. Né? Se eu tô na praça, eu não vou tirar minha roupa no meio da praça, que é isso que a pessoa tá fazendo. Né? Mas é difícil, porque existe e não existe porque as pessoas são boas, existe porque é feito desse jeito. Para criar uma certa experiência de intimidade, de sigilo. Não é? Porque, teoricamente, se eu tô falando com você lá no inbox do Instagram, é só eu e você. Só que não é. Porque é só você dar um print e pôr, está em qualquer lugar. Então, não é. Sim. É e não é. Então, tem essa confusão, né? Mas, para responder isso, Rod, você está me perguntando, isso não acontece muito na minha página do Instagram do podcast. Para você que está nos ouvindo, eu tenho um podcast com 2 colegas, o Pedro e a Vanessa, que chama Lá Fora. A gente fala sobre coisas do mundo, sobre o olhar da psicanálise. E, na minha visão, esse podcast tem tudo a ver com o que eu venho escrevendo e lendo, que é olhar para as coisas do mundo digital com o olhar da psicanálise, mas também levar a psicanálise para esse mundo. Que eu acho que é esse também é o seu interesse, Rod, e você, Dani, do Freud Estupefato, de levar a psicanálise para uma linguagem que é do meme, do humor, né? Que seja acessível para todo mundo. Né? Que quem não é da área também possa se interessar. Ou pelo menos falar, nossa, isso aqui tem alguma coisa interessante, deixa eu ir lá ver, né? O Lá Fora não tem essa característica de humor, porque a gente não sabe fazer isso que você sabe. Ele é excelente. É muito próprio saber fazer piada, eu sou péssima nisso. Então, a gente faz episódios falando sobre temas. Eu não recebo muita gente fazendo sessão por inbox de Instagram. Não sei se as pessoas não se sentem Às tão... vezes não é nem uma sessão, às vezes a pessoa conta um relato da vida dela e já quer fazer um diagnóstico naquele momento, nesse sentido. Não, já aconteceu da pessoa contar bastante coisa. Contar coisa, mandar foto e tal. Eu encaro essa troca mais como uma troca muito afetiva da pessoa dizer, eu tô me sentindo acompanhada por vocês, né? Tô sendo assistida, né? Me sinto de alguma forma conectada. A forma com que eu respondo é obrigada pela escuta, obrigada por compartilhar, não sei o quê. Quando a pessoa começa a falar muito, você quer marcar uma sessão? Tá aqui meu WhatsApp, me escreve, né? Porque, assim, também para delimitar o que é de cada espaço. Sim, vai para outro campo. Isso, vai para outro campo, né? Porque uma coisa é, nossa, que legal, parabéns, estou gostando, ou não gosto, ou essa ideia e tal. Isso aí eu acho que é da área ali do inbox do Instagram. Outra coisa é, isso me fez pensar que 600 mil... Bom, aí precisa de um espaço para cuidar disso, né? Então, mas sim, também é uma sobrecarga, né? Mas, pessoalmente, eu acho que eu gosto. É um trabalho que eu sou bem apaixonada, então eu adoro responder. Sim, eu também gosto de responder, mas também tem a questão de quem está ouvindo ali no caso, né? Porque, assim, a minha prática dentro das redes sociais é de que, a partir do momento que eu escrevo um meme, faço um meme ali, às vezes tem um meme mais reflexivo, às vezes tem um meme mais humorístico, aquilo vai incitando o imaginário de várias pessoas. E vai estando de diversas formas. Eu tenho uma maneira de às vezes, postar um meme, às vezes eu reciclo alguns memes. Eu pego um meme de uma determinada época que eu postei, que já tem uns 10 anos acumulado aí, e posto numa outra época, para ver qual que é a repercussão. É muito diferente. Olha só. O jeito que as pessoas recebem. Exatamente, é muito diferente. Qual é a diferença, você vê, assim, que eu vejo de um tempo atrás e agora? Depende do meme, começa por aí. Depende da temática que o meme traz. E também, por exemplo, às vezes eu trago um meme e que, sei lá, de um assunto que está mais em pauta hoje. Vem várias pessoas ali como se tivesse... Não, mas não é bem assim. Não pegou a veia humorística. Não pegou aquilo como um meme. Como uma piada. Não só uma piada, mas um disparador para ir buscar. Que essa é uma intenção da página também.
Ah, você gostou desse tema? Não fica só aqui. Olha em outros lugares. Aí a pessoa vai para o inbox. Muitas vezes, querer saber. E esse é um momento que eu gosto também, de responder ali e tudo mais. Mas chega um ponto em que a atenção já não está mais para o tema. Aí está mais para mim. Dá um exemplo, se você puder. Deixa eu ver, pegar um exemplo. Por exemplo, eu respondo uma caixinha, né, de um tema que recorrente aparece na página, que é sobre o narcisismo. Eu respondo ali, aí a pessoa começa a perguntar sobre narcisismo. Aí eu falo, não, o narcisismo tem determinadas características, no que eu estudo, no que eu vejo de prática, acontece isso, isso e isso. Aí a pessoa começa a falar da vida dela. E já ir para um lugar de, assim, de muitas coisas, até muito íntimas, que aconteceram em relação a relacionamentos, com relação a esse tema e tudo mais. Falei, então, acho que aí eu tento fazer um encaminhamento profissional. Olha, acho que agora talvez você precise falar isso com um profissional, ou se você estiver fazendo análise ou terapia com alguém, isso é uma coisa delicada o que você está comentando. Então, eu vou também fazendo essa separação. Mas muitas vezes eu percebo que a pessoa, ela realmente, eu acho que a gente está falando sobre essa questão de confiança, de você não ter alguém ali que você consiga falar com aquele tema e a pessoa consegue guardar para si, porque isso eu deixo ali, inclusive é um movimento ético que eu faço. Independente de quem tenha postado, eu nunca posto quem foi que falou. Tá. Jamais. Eu nunca exponho quem foi que falou determinada questão. E isso foi tornando com que algumas pessoas que acompanhavam a página já há um tempo, inclusive há alguns anos, tomassem uma posição de, então eu posso falar sobre isso, eu posso abrir a minha vida ali para ele. Se sente seguro ali. Só que eu acho que aí parte para um outro lado, que é que vai para um lugar do analista, né? Já sai de um lugar de um conhecimento sobre o tema, de um disparador ali, nossa, eu preciso realmente me atentar a isso, e vai para me acolhe. Mas me acolhe como amigo, me acolhe como alguém que sabe sobre mim. Também tem, eu acho que essa ideia. Eu não sei como é que isso surge para você, se surge também no ambiente do consultório, mas é uma relação transferencial. Aparece uma transferência ali muito forte, muitas vezes. Então, também tem esse outro lado que eu vejo da rede social. Ela, ao mesmo tempo em que ela vai criando várias barreiras, ela vai também eliminando esses campos que a gente já tem mais delimitado de aqui é uma praça, aqui é um ambiente privado. Eu acho que isso que você está falando, eu escuto duas coisas nessa cena, que você está me descrevendo assim, você tem uma página no Instagram que fala de psicanálise, as pessoas vão fazendo uma transferência com aquele lugar, né, dizendo, bom, ele entende, ele sabe, né, o Lacan falava da transferência do suposto saber, você vai para um analista porque você supõe, é uma fantasia, mas é uma fantasia importante para análise, que aquele outro vai saber mais sobre mim, então eu vou lá perguntar, né, como se eu fosse lá e falasse assim, me fala o que você sabe de mim que eu não sei. Essa é a ideia do suposto saber. É importante para análise, mas é uma fantasia. O outro não sabe. Ele só vai poder me acompanhar, na melhor dos cenários, conseguir iluminar alguma coisa que eu mesma vou descrevendo ali na sessão. Agora, eu acho que tem duas coisas que acontecem nessa cena. Então, o seu seguidor começa a se sentir confiante, faz uma transferência com a sua página e começa a perguntar coisas e começa a abrir situações mais pessoais para você no inbox, esperando que você vá dar conta daquilo, né? Primeiro que isso é uma sobrecarga para você, para qualquer pessoa. Não uma sobrecarga porque você não tem tempo para responder, porque não é assim que funciona, a gente sabe. Exato. Não vai adiantar. O que adianta eu escrever no inbox para alguém, narcisismo é 3 pontinhos? Não adianta nada. É igual ler um livro, tu vai ler. A gente sabe que a relação analítica acontece porque tem um campo transferencial, porque tem um investimento do outro ali. Então, eu acho assim, nessa cena que você me descreve, eu vejo duas coisas. Tem uma porta que se abre, a pessoa tá ali falando, nossa, ele me entende, eu vou conseguir falar alguma coisa, mas tem também uma resistência. Porque a pessoa está folgadamente, agora eu estou colocando uma palavra minha, querendo que você resolva o problema dela, sem que ela tenha que fazer a parte dela. Sim. Aí é a folga. Importante. Essa é a folga, porque assim, a análise dá muito trabalho para o paciente.
é muito caro, não só financeiramente. É dolorido, É né? dolorido, exige que você se dedique, que você esteja lá, querendo ou não, você vai 1 vez, 2 vezes, 3 vezes por semana no lugar, ou que seja online, mas você vai estar disposto e afim de trabalhar sobre isso. É uma via de mão dupla. O analista está lá trabalhando, o paciente está lá trabalhando. Sim. Eu acho que quando a pessoa escreve na internet e espera uma solução mágica, ela está negando a parte do trabalho que lhe cabe, Sim. né? Por isso que eu acho que é delicadamente dizer, você gostaria de marcar uma sessão? Você quer que eu te indique alguém? Que é falar assim, cadê a sua parte? Né? Cadê a sua parte no... Tem uns memes assim, qual a sua parte no transtorno que te afeta, né? Então... Mas essa é um ponto, só Claro. um pequeno parêntese, porque eu atendo também outros profissionais, eu atendo outros psicólogos, outros psicanalistas, e muitas vezes vem ali com uma demanda de eu não... parece que quando eu sou demandado ali, né, vem uma pessoa e me pergunta e tudo mais, a pessoa se sente sobrecarregada ali. Né? O profissional se sente sobrecarregado. Às vezes ele não percebe, porque eu acho que também é um outro ponto, a maioria dos profissionais que eu atendo são até mais velhos do que eu, né? E é de uma outra geração. A pessoa se sente na obrigação de ter que responder. Não só numa obrigação de ter que responder, mas parece que, como parece que está muito virtual, não tem aquele campo ali de, olha, 50 minutos, já deu a porta daqui e acabou. Parece que ali continua. Né? Parece que aquele assunto vai sendo alimentado. E se eu não responder, a pessoa para de fazer análise. Você está falando, então, de profissionais, psicólogos, analistas que atendem, mas que os pacientes ou outras pessoas ficam fazendo esse tipo de consulta online, é isso? Não só consulta online, uma continuação da consulta. Por WhatsApp ou pelo Instagram? Exatamente. Aí eu acho que é uma questão de setting, né, Sim. do profissional, estabelecer como ele trabalha. Sim. Eu nunca tive esse problema, porque eu acho que eu coloco os limites de uma forma muito clara. Eu acho que adolescente tenta um pouco fazer isso. Né? Eu tive uma adolescente que falou, oi, no WhatsApp, oi? Ela, não sei o que. Eu falei, então, sua sessão semana que vem tá hora. A hora que você falar isso, a pessoa entende. Entendeu? Do que você está falando. Que é, a gente vai conversar no horário da sua sessão. Não estou aqui disponível o tempo todo. Eu acredito muito. Eu tenho uma formação que é dentro da IPA, que é a instituição que Freud criou, que eu tenho várias críticas, mas eu acredito muito que algum tipo de contorno de setting é fundamental. Sim. Porque senão a coisa fica assim, né? Fica solta. Muito vago ali, né? Não, e fica... Uma paciente estava me falando essa semana de uma situação de que ela fazia análise com uma pessoa e essa pessoa se colocava a essa disposição o tempo todo, do tipo, pode me ligar ou me escrever, o momento que for. Primeiro que isso é inviável, do ponto de vista prático de agenda, para qualquer pessoa, a não ser que você tenha um paciente. Você vai conseguir ficar respondendo, igual, tipo, um marido, um namorado, né? Senão, se você tem 10, 20, 15, não dá. Agora, eu acho que isso também é uma coisa meio sedutora. Aí, se essa pessoa que você atende fica com dificuldade de não responder, eu acho que ela tem que lidar na análise dela sobre esse medo que ela sente de que se eu não responder, o outro vai o quê? Me odiar, me abandonar. Já tá com medo desse Parar. julgamento, né? Aí é uma questão interna de você, né, identificar as suas questões. Por isso que eu acho que são espaços que podem se mesclar, mas eles são muito diferentes. Né? O espaço da clínica é um. E eu acho que principalmente o espaço da clínica é um na medida em que o paciente tem a parcela dele de responsabilidade naquele trabalho. Né? De ir, de pagar, de ter o horário. Né? Tudo isso é custoso para os dois. Por isso que eu estou falando que eu acho que esse espaço da internet, ele confunde. Quer ver como a gente... É bem claro perceber essa confusão? Haters. Né? E eu não quero falar dos haters lá. Eu quero falar dos haters que existem em nós, dentro de cada um. Eu já me percebi tendo muito ódio de alguém no Instagram. Pensando, eu vou escrever alguma coisa. Aí eu falava, gente, o que tá acontecendo? Tô louca. Tô completamente louca. A pessoa tá lá fazendo qualquer coisa. E eu tô com ódio disso. E eu vou escrever alguma coisa que a ofenda, que a critique de alguma forma. Então, assim, quando eu percebo isso, eu paro de seguir. Porque eu percebo que aquilo tá me fazendo mal. Mas veja que se a pessoa atua esse ódio, acho que eu não atuo porque eu tô sem um pouco de consciência.
Mas tem muita gente que atua. Ela vai lá e fala, você é um não sei o quê, você é Ela vai mentiroso. alimentando esse Ela ódio, vai né? atuar todo aquele ódio que é da cabeça dela, que aquele conteúdo está criando a partir do mundo interno dela, etc e tal. Isso é uma grande confusão. Né? A pessoa que está lá postando qualquer coisa não tem nada a ver com o que criou dentro do outro. Mas as pessoas se sentem até confortáveis de fazer isso no mundo digital. Porque tem o anonimato, tem uma fantasia de sigilo. Se a pessoa não tem bem o nome dela lá, tem aqueles underline 3.5, sei lá. Tem os fakes também, Tem né? os fakes, então a pessoa se esconde, né? Atrás de uma coisa que ninguém vai saber quem ela é. Então, veja que tem essa grande confusão de lugar. Eu gosto de pensar na internet como esse lugar público, acho que nos localiza. É praça, é shopping. Não vai parar, não vai, né? Que nem aqueles velhinhos que, tipo, pega na fila do banco e conta a vida inteira. É inadequado. Mas quando é no mundo não virtual, fica claro que isso é inadequado. Que isso está fora do lugar. Quando está no mundo virtual, pode ficar meio confuso, né? E eu acho que para os psicólogos, que eu estou entendendo que é essa questão que você está trazendo, para os profissionais de saúde mental, acho que assim como para médico e para todos os profissionais, tem que ter um limite do quanto você está disponível e responde. Sim. Né? Sim. No meu consultório, eu respondo por WhatsApp questões de horário. Né? Vamos marcar tal... Algumas questões com criança e adolescente eu combino com os pais. Olha, se tiver alguma situação, a gente marca. Se não precisar marcar, pode me mandar o áudio. Aconteceu não sei o que, não sei o que. Isso para mim faz todo sentido. Mas isso não é uma coisa que acontece o tempo todo. É bastante pontual, né? Em algumas situações específicas. E às vezes é só também para dizer, aconteceu tal coisa. Isso acontece muito com criança e adolescente. Aconteceu isso, isso, isso. Eu escuto e falo, vamos marcar um horário. Tenho esse. Sim, mas essa pergunta, né, esse tema, eu não sei como é que é na sua prática, Mari. Mas eu vi que ele começou a ficar mais intensificado depois da pandemia, por conta do atendimento virtual. Online. Exatamente. Porque aí eu acho que quebrou essa barreira de, o consultório do psicólogo ou do analista é lá longe, é em tal lugar. Então, já que eu estou fazendo online, então o recurso online tá fica ali livre. À minha disposição. Né? Eu posso acessar o meu terapeuta, analista, psicólogo a qualquer momento. Exatamente. Tá. Olha, isso é interessante você dizer, eu entendo, mas eu acho que essa é uma questão de postura do profissional. Exatamente. É uma questão de você colocar esse contorno, né? Que não dá para ser assim. E não dá para ser assim porque você está indisponível e não gosta da pessoa. Não dá para ser assim porque isso não é bom. Isso não ajuda, no meu ponto de vista. O setting, não é o trabalho, né? Não é o trabalho. O setting analítico, quando está na sessão, ele importa, né? Ele importa porque o outro está ali implicado, dedicado também. Eu acho que outra coisa é situações graves. Já tive situações da paciente falar, você pode me ligar agora? Porque aconteceu uma situação particular da vida daquela pessoa, mas isso é super pontual. Eu estou entendendo que você está falando de outra coisa. Né? Você está falando de uma recorrência. Exatamente. Do paciente ficar acreditando. E aí eu acho que você está falando desse mesmo argumento teórico que eu estou trazendo, que é a confusão dos espaços. Existe uma confusão. Né? Se eu tenho o WhatsApp do meu analista, do meu terapeuta, do meu psicólogo, quer dizer que ele está acessível e está disponível. Não é. Não é. Né? Mas eu falo isso até porque tem alguns lugares que eu até ouvi, isso é um pouco antes da pandemia, inclusive, de profissionais que se colocavam à disposição de, por exemplo, poxa, a pessoa ali tem uma propensão a cometer suicídio, então ficava-se disponível o tempo todo. E, às vezes nem era só num caso como esse, que é um caso mais grave, mas tinha essa disposição. Já ouvi falar de relatos assim, eu não vou lembrar exatamente onde, se foi num congresso, né? Antes da pandemia faz um tempinho já, né? Mas de pessoas que falam, não, eu tenho uma paciente grave, e colocava ali já essa situação, então meu celular fica 24 horas ali à disposição, como se fosse uma ambulância, no caso. Então, isso já vinha antes, mas agora eu acho que quebra esse outro espaço também. Já tinha um discurso anterior da pandemia, agora com o atendimento online, fica ali misturado também. Eu também percebo isso na prática. Bom, eu acho que isso depende muito da escola que a pessoa segue, da técnica que ela segue, né? Dentro do que eu trabalho, eu tenho um paciente que eu falo isso para ele,
que é um paciente com algumas tentativas de suicídio recorrente, que eu falo, qualquer coisa você me liga. Eu estou aqui para te ajudar se você precisar e tiver um momento muito difícil. Eu tenho um. Agora, eu acho que isso depende muito da clínica de cada um, porque tem consultórios e tem pessoas e profissionais que se dedicam a atender pacientes muito graves, né? Do que eu conheço de colegas, não dá para fazer isso com um monte. Você pode ter 1, 2, 3, poucos pacientes muito graves, né? E, no geral, a gente está aqui entre pessoas que não são médicos, psiquiatras. Eu só atendo paciente grave assim se eu tiver um psiquiatra junto. Sim. Que o psiquiatra vai fazer essa retaguarda, que é muito mais do médico, na minha opinião, do que do psicólogo, do analista. Porque a gente não tem recurso para uma emergência física, vou dizer assim, né? A gente tem o recurso de trabalhar dentro da sessão. O que a gente pode falar para um paciente que o alivie ou que o salve numa ligação, numa mensagem? Acho que é um pouco onipotente você acreditar que você tem esse tipo de poder, né? Me parece que esse tipo de estratégia, ela é mais sedutora para o paciente e uma jogada de mercado. Do tipo assim, eu cobro mais, mas eu estou à disposição o tempo todo. O médico faz isso. Né? Médico cobra, às vezes, uma grande fortuna da consulta e para ele justificar isso, ele fala assim, mas você pode me ligar quando você quiser. Né? Você pode mandar o WhatsApp a hora que você quiser. Então, veja que tem várias nuances disso. Acho que tem uma sedução da relação paciente-analista, que eu acho grave, do ponto de vista técnico. Acho que tem uma coisa de mercado, do tipo, eu estou criando um diferencial no que eu ofereço de serviço. Então, tem várias coisas aí. Mas eu acredito que se você trabalha de uma forma que você tem crença de que o setting analítico ele é importante, não só para organizar sua agenda e sua vida, mas porque teoricamente isso tem um sentido, eu acho que você vai, de alguma maneira ou outra, passando isso para o seu paciente. Se você tem internalizado esse setting. Perfeito. Mari, eu agradeço muito. Já está na hora. Tá quase já batendo o sino já. Tá quase batendo o sino. A gente deve marcar um outro pra gente só falar do estresse do trabalho, né? Muito rápido. Mas, né, primeiramente queria agradecer, a sua fala foi formidável hoje. Obrigada. Foi maravilhoso. E também, apresenta um pouco do seu trabalho, das suas redes sociais, como é que você está trabalhando, inclusive, nessas redes, né, do seu livro, fale um pouquinho sobre você nesse sentido. Fale um pouquinho do livro. Falo. Bom, eu sou psicanalista clínica, eu trabalho no meu consultório. Então, aqui em Campinas mesmo? Aqui em Campinas. Online e presencial. Online e presencial. Eu trabalho, assim, bem tradicional mesmo, consultório. Aí, a partir dessas minhas investigações e pesquisas das relações com o mundo digital, surgiu há 1 ano atrás esse projeto com o Pedro e a Vanessa, que são 2 colegas que fizeram a formação no mesmo lugar que eu. E porque a gente também tinha críticas em relação à nossa instituição ser muito fechada, muito pouco presente, assim, na cultura, na mídia, né? Eu acho que a gente vê mais lacanianos falando, né? Por exemplo, o Contardo Caligares era um cara que falava, né? Escrevia na Folha, fazia série. Atualmente tem o Christian Dunker, que eu gosto muito. Acho que ele foi um dos primeiros a começar a fazer as coisas no YouTube. Mas ainda acho o Christian com uma linguagem bastante hermética. Não acho que é uma linguagem que todo mundo acessa. Nossa, aprendo muito com ele. Eu também, mas é pra gente da área. Tem gente que... Vamos pensar uma pessoa de outra área. Eu acho que ele tem uma linguagem, às vezes, um pouco difícil. A Vera Iaconelli fala, escreve na Folha, eu gosto muito dela. Então, o nosso desejo era trazer a psicanálise para uma linguagem mais acessível. Então, a gente fez o podcast. Quem quiser nos seguir é @LaFora. Segue lá, gente. LaFora Cast. Tá no Instagram. E é esse o meu trabalho que eu tenho na internet, que na verdade é fazer episódios sobre questões do mundo ou da clínica, né? Com esses meus 2 colegas. E é isso, meu livro acabou de sair. Vamos mostrar aqui já falou um pouquinho sobre ele. Aí, Entre o Like e o Burnout. É curtinho. E são textos sobre a nossa relação com o mundo digital, com o olhar da psicanálise. E é isso. Muito importante. Gente, muito obrigada. Queria agradecer os nossos patrocinadores, o IMA aqui de Campinas, que nos cede o espaço. Muito obrigada. A Casa Papagaio, que vem nos patrocinando também. É muito legal, você conhece lá? Conheço. É uma casa cultural que tem esse olhar psicanalítico, fazem evento na área da psicanálise, muito bacana.
Tem o canal do Pedro também, que é... Gente, acabei esquecendo o canal do Pedro. Play na Pesca, desculpa. O Play na Pesca também está nos patrocinando. E muito obrigado por mais um episódio, né, Rod? Imagina, eu que agradeço. Nossa convidada hoje é a Mari, né? Apresentando esse trabalho magnífico que ela tem. E nos vemos no próximo episódio, pessoal. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. obrigada.